não. Você sabe o que é um pau de sebo? Um pedaço de madeira bem lisa. Passou um óleo, um betume daquele, um negócio de cara liso. 4 metros de altura. E passou aquele pau de sebo lá na praça e falou: olha, é meu aniversário. Botou uma cestinha lá em cima, pequenininha, e colocou um cupom, um kit. Olha, quem subir aí e pegar o cupom que está lá dentro durante 1 ano, tudo pago. Ah, rapaz, imagina a encrenca de brasileiro lá. Pensa que é só. Não, aí, sabe que eles moram quando é grande, não. Repete para ver se eu entendi, olha só. No dia do meu aniversário, eu mandei colocar lá na praça um pedaço de toco, passei óleo, azeite, betume, tá lisinho. Aquele que conseguir chegar lá no topo e arrancar o cupom que está lá em cima, 1 ano de baiano. Sabe como é? Baiano não entra na fila nem para receber dinheiro. Desculpa ele, desculpa quem é de Salvador, você sabe. Povo abençoadíssimo. Eu tô doido para morar lá. Eu tô doido para o Padre Leonel. Não, eu não vou desejar isso para ele. Mas eu queria que o Padre Leonel tivesse uns 4 amigos da Bahia e falasse assim: Tiago, passar um mês aqui. Você sabe como é que é retiro de baiano? Retiro de baiano começa no almoço. Né, padre? Ô, Tiago, mas se eu pudesse, na minha velhice, eu ainda quero morar lá. Quer morar lá? Olha só, se o senhor precisar de alguém para ajudar a carregar sua bengala na velhice, eu tô dentro. Porque não existe lugar com menos estresse na vida, não. Linha verde ali é o melhor lugar do mundo. E outra coisa, você já viu? Tu não vê enterro de baiano. A mulher a mãe do Caetano Veloso morreu com 100 anos. A velha não queria morrer, não. Morre, não. Acho que ele virou borboleta. Mas aí, o rei colocou lá em cima. 1 ano de baiano era tudo de bom. Rapaz, começou pelos mais velhos. Sabe que bicho velho é um negócio abusado. Lá no Rio de Janeiro tem uns velhinhos. E nem é sem água. Você vê, o cara está sabendo que ele não consegue subir 3 degraus da escada, mas está querendo subir no pau de sebo. Aí era chegada, 9 horas da manhã, o rei lá em cima. Do palácio ele via a praça, e ele está olhando a fila grande. Mas o rei tinha um bom coração. Ele queria dar o presente. Ele queria ajudar a família. Ele queria ajudar alguém a ter um ano de muita felicidade e facilidade. Primeiro velhinho da fila. O velhinho já tropeçou antes de chegar no pau de sebo. Chama Samuel. Samuel 911, né? Chama a emergência, vai embora. Mas chegou um mais jovenzinho, agarrou no pau de sebo. E o rei colocou meia dúzia de candango dele lá, de súditos, para ajudar quem se agarrasse no bendito pau de sebo. E aí, um homem chegou, todo mundo agarrou. E aí, os súditos começaram, igual um macaco de auditório, eles começavam a gritar: sobe, sobe, e o povão inflamado começava, né? Sobe, sobe, e o cara chegou lá na metade, todo mundo lá. Já lá pelas tantas das 2 horas da tarde, vendo que uma infinidade some, você sabe que esses negócios, esses desafios, some vai, né? Aí some de aí e nenhum conseguiu. De repente, o rei pegou o telefone. Sujo, tem um camarada lá em Denver, já até aprendi a falar o nome. Eu falava Gamburi. Ele é expert no assunto, manja muito. Ele tem até uma roupa apropriada, cola, garra lá. Aí, o cara chegou de helicóptero. Você sabe que o povo do Rio de Janeiro é um povo besta, povo marrento. Acha que é o melhor do mundo. O cara chegou lá, olhou, desdenhou. É só isso. E o rei queria oferecer ajuda. Não, parou de helicóptero, todo mundo olhando. Você sabe que lá no interior do Paraná, quando chega o helicóptero, os meninos pensam que o mundo está acabando, eles estão voltando. Vai, é o cabelo, né? O máximo é aquele chuvão que passa lá pelo final assim, da costa, assim, né? Só o máximo, viu o helicóptero pousar, está acabando o mundo. De repente o camarada chegou lá, olhou, não, beleza, tomou uma distância curta, cara, pegou lá, não, nem precisa de muito apetrecho não, só vou colocar a luva. Veio correndo, agarrou no trem. Quando ele agarrou, os
os súditos do rei. Sobe, sobe, me ajuda aí, vai. Sobe, sobe. E o cara foi subindo, de repente ele, todo mundo. Isso aconteceu 2 vezes. O cara, não, desculpa aí, vou aqui na minha mochila. Foi na mochila, pegou lá a pasta, botou uma calça. A calça agora grudava até na sogra sem querer. Botou a camisa, luva, ele estava pronto. Tal aqui, tal lá. Agora eu vou. O camarada veio, já agarrou na metade do tronco. Todo mundo? Sobe, sobe. De repente ele. O rei falou: derruba o centro. Ninguém vai conseguir. Aí, de repente, lá pelas tantas, surge um carioquinho, um gurizinho de 10 anos. Você sabe que o carioca deixa promado. O garoto olhou, mediu. Você mole, pensou ele com ele. Lembrou dos tempos que ele pendurava no poste para arrancar pipa, arrancar manga para chupar, ele ficou pensando. Calculou, de repente o molequinho não avisou a ninguém, não entrou na fila, não pediu para ninguém olhar para ele. O molequinho já veio correndo, deu uma cambalhota, caiu agarrado, parecia um macaquinho, caiu agarrado lá no tronco. Meia hora agarrado, coitado, quase lá, sem conseguir mexer a mão. De repente ele começou a tentar subir. Só que os súditos do reino, eles foram orientados a auxiliar, a gritar, a motivar um pai de família. Porque o rei queria dar um presente para uma família, não para uma criança. Então, ao invés de gritar para a criança, sobe, sobe, eles gritaram o quê? Desce. Mais forte. Desce. Aí quando o garoto estava lá agarrado, despencou, ao invés de eles fazerem eles bateram palmas. Jesus, tá mesmo. Aí, o molequinho malandro, carioca, criado na praia, viu que ele caiu na areia. Ele viu que o corpinho dele ficou todo sujo de areia. Ele falou, olhou para o pau de seco, olhou para a areia. Olhou para o escalador lá, cheio de talco, ele pegou areia, passou no corpo. Ninguém, todo mundo olhando para o molequinho já veio, já caiu agarrado mais em cima um pouco do que estava. Quando ele começou a subir, os súditos gritaram mais ainda, porque não queriam que uma criança ganhasse, e começaram a gritar: Desce, desce. Só que o molequinho, muito esperto, colocou uma mão, 2 mãos, foi, a outra de novo. Ele chegou bem pertinho da caçamba lá, ele estendeu a mãozinha dele infantil, pegou aquele pedaço de papel e caiu. Ganhou. O rei, vendo que ninguém conseguia, a não ser uma criança, falou assim: gente, quem é o pai desse menino prodígio? Eu quero conhecer a família, eu quero conhecer a casa, chama lá o pai. Chegou lá, veio um senhor lá, Chateaubriand, assim. 5 filhos, você sabe que filho de paranaense é igual no Pernambuco. Se tiver um só, tem alguma coisa errada. 1, 2, 3, o Chiquinho era do meio, ainda tinha mais uma leva, ainda posso fechar. Aí o pai veio, na presença do rei. O senhor que é o pai desse menino prodígio? Não, o nome dele não é prodígio, não, é Chiquinho. Não, eu sei, mas é que ele é muito bom. Olha, o senhor viu o que aconteceu? O senhor estava lá em casa, eu só escutava um sobe e desce, sobe e desce. Olha, eu já estava enjoado desse negócio. Graças a Deus acabou. Mas eu não sei não. Sei que é seu aniversário, parabéns. Não, é que eu coloquei esse pau de selo. Quem conseguisse atingir o objetivo final iria ganhar um prêmio. E durante 1 ano teria toda a sua vida paga pelo reinado. Várias pessoas tentaram, porém só seu filho conseguiu. Eu queria saber o que você faz com essa criança para ele ser desse jeito. Era isso? Deixa eu lhe contar aqui. O senhor tem tempo? Tem. Ele me perguntou: pai, o que é ter 1 ano de vida fácil? Eu expliquei. Do jeitinho dele, ele me perguntou, eu, de um jeito que ele podia entender. Ele compreendeu. E ele me pediu para ir lá e eu deixei. Foi só isso. O senhor não dá leite de cabra para esse moleque? Não, ainda vamos a mãe ali, ó, a cabra lá, ó. É a padre.
Então só estamos aqui, ó, 1 ano de vida fácil. Aí o pai falou assim, mas eu tenho outra coisa para te falar. É que Chiquinha nasceu com probleminha. Eu tô vendo aqui, pô, sobe, desce. Mas eu vi que vai era meu filho, hein? Mas deixa eu te falar uma coisa. Chiquinho nasceu com um probleminha. Qual é? Perguntou o rei. Ele é surdo. Ele não escuta. Então quando todo mundo fala, desce, ele pensava que era sobe, porque eu falei pra ele que estava mandando subir. Então ele pensava que pra ele era a mesma coisa. Ele não escutava o que o povo estava gritando para ele, para desmotivar. Mas, seu rei, tem um outro problema. Quando o Chiquinho perguntou aqui do jeitinho dele para mim, pai, 1 ano para gente de vida fácil, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi lá em casa, na cozinha, e abriu a geladeira. E estava igual a caixa d'água, só tinha água. Você falava alô, ela fazia alô. Então vazia. Ele falou, pai, esse negócio vai ficar cheio. Filho, durante 1 ano. Ele falou, e ele saiu desinvestado aí, ó. Ele já tá cobrando o senhor aí, ó. Tá querendo os danones. Sabe o que essa criança quer nos ensinar? As nossas famílias só saíram da crise quando a gente começar a tapar os ouvidos para uma forma errada de tantas famílias viverem que querem influenciar a nossa. Enquanto eu e você estivermos dando ouvido, mas na casa de fulano, o modo de Beltrano, olha o jeito que fulano vive. Quando a gente começar a perpetuar, a dar os nossos ouvidos a uma modalidade de viver que não é nossa, que não é minha e que não é sua, e a gente querendo subir segundo os padrões que eles ditam, eu e você não chegaremos ao topo. O nosso modo é diferente. Nós podemos estar onde estivermos, mas o nosso modo de subir não é semelhante. E outra coisa, uma é a força da influência errada, a segunda é o combustível da necessidade. Já dizia minha avó que a dor ensina a gemer. Se a dor é pequena, é só um choradinho de nada. Mas quando a dor é grande, o gemido é grande. Faça da sua necessidade um combustível, mas não te faça refém. Você precisa lutar, você vai conseguir. E nós vamos olhar aqui com o Evangelho agora que queremos partilhar depois dessa história dessa criança. Eu não sei se você está indo no grito de todo mundo, sobe desordenadamente. Se você se fizer surdo para os gritos errados, desmotivadores, você pode ter certeza que você chegará ao topo com a sua casa. Você vai ver a crise se desinstalar para o retorno, aquilo que o grego chama de metanoia, de conversão, de saída para a alternativa que o padre leu aqui no Evangelho. Mais tarde na missa nós vamos ver novamente, que é a luz, que é o brilho da presença de alguém, que é a aurora que desponta no meio da escuridão. Agora, se eu fico ouvindo embrenhados, o padre já dizia de Herodes que pela influência de amigos tomou decisão errada, muitos de nós às vezes da mesma forma, muitas das vezes por causa do grito de um formato de vida que nos é proposto para a nossa família, nós enveredamos pelo mesmo caminho e ao invés de ouvirmos a Deus, nós preferimos ouvir os gritos de sobe, 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 quando na verdade nós estamos descendo. E segundo, a necessidade. Olhar para o que nós verdadeiramente precisamos. O Evangelho vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma. De que adianta? Nós precisamos entender que todo o nosso desejo de bem-estar, ele não passa só pelo material. Também, mas o material é um aspecto e não o preponderante. O espiritual é preponderante. Nós precisamos entender isso. E nós vamos ver agora uma das pedagogias de Deus para tirar uma família da crise e instalá-la nele, que é a rocha, que é Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia. Se você não tem, escute. Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Abre aí. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22.
Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22. A importância de ter Deus na nossa família. Eu vou ler, quem está sem a Bíblia vai poder acompanhar, eu vou ler devagarinho. Mateus 14, 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando a noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre o mar as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de vós. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 34. E tendo atravessado, chegaram a Nazaré. Palavra da salvação. Olha para cá, vamos canalizar esse evangelho para a nossa vida familiar. Logo, o evangelho começa assim: logo depois disso. Depois do quê? Depois de Jesus multiplicar os pães, era uma multidão de gente, e Jesus foi despedir um por um, foi dar atenção um por um, e falou para os discípulos: atravessem para o outro lado do lago, que depois eu encontro com vocês. O verbo utilizado nessa passagem é: Jesus obrigou. Você que tem filho pequeno, quando você obriga ele a fazer alguma coisa, tem a possibilidade do diálogo, da barganha? Obrigou. Tem possibilidade? Nenhuma. Uma obrigação é um dever. Não há discussão. Jesus obrigou. E os discípulos obedeceram. Ou seja, vamos olhar a nossa família. Porque a nossa casa, a nossa vida familiar, nada mais é do que uma travessia sobre esta vida debaixo de um convívio que Deus deu o nome de família. Jesus foi enfático. Vocês precisam ver. Os discípulos estavam no centro da vontade e da obediência a Deus, fazendo tudo o que Deus pediu e ordenou. E aí, você ouviu o relato. Quando os discípulos entraram na barca e Jesus terminou de despedir a multidão, Jesus vai rezar e os discípulos ficam na barca. Só que aconteceu o inesperado. Famílias em crise. Os apóstolos entraram em crise. Eles viram o mar. E engraçado é que esse mesmo lago de Genezaré, Júnior, era como se fosse a grande área da Ponte Preta, conhecida mais do que tudo no mundo. Cada centímetro, cada metro era conhecido pelos apóstolos. Os apóstolos não precisavam de ninguém apresentar para ele o lago, porque aquele lago era um lugar de extremo domínio deles. Nada ali poderia surpreender, até os buracos, a gente sabe onde tem. Morrinho, né? Vai bater ali, vai me enganar. A gente conhece tudo. Esse era o lago de Genezaré. Gente, eu nunca vi um evangelho se parecer tanto com a nossa família como esse. A gente conhece tudo. A gente sabe a hora, os momentos. A gente sabe como é que o marido vai chegar na sexta-feira. A gente sabe o sorriso que ele dá quando o time dele venceu. A gente sabe quando ele desliga o telefone, dependendo da aparência e do semblante, qual foi a notícia que veio do Brasil, se foi boa, se foi ruim. Nós conhecemos tudo, nós temos domínio. Mas de repente, aquilo que estava debaixo do nosso controle saiu dele. E os discípulos começaram a ver
o vento contrário, a crise se instalar, as perguntas sem respostas se instalarem. E aí, me impressiona o modo, a pedagogia de Deus para tratar de uma crise familiar. Nós vamos voltar aqui em um aspecto de ontem. Que horas que Jesus chegou, mandou os discípulos, o vento era contrário, a crise se instalou. Qual foi a hora que Jesus chegou nos discípulos? Na quarta vigília. Você sabe como é que se divide a hora no judeu? Primeira vigília, de 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília, de 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3. Quarta vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus chegou na última vigília. Se Jesus havia despedido a multidão e eles tinham saído na primeira vigília, por que que Deus deixou a crise demorar tanto? Por que que Deus não deu um tratamento rápido à crise instalada para os apóstolos? Por que que Deus às vezes não vem na nossa crise pessoal, na nossa crise familiar, na crise conjugal, na crise de um filho, de uma filha? Por que que Deus não vem na hora que nós gostaríamos que Ele viesse? Primeiro, o seu relógio tem ponteiro, cronômetro. Aquilo que a igreja chama de kairos, que é o relógio de Deus, que não possui uma cronologia, não é igual ao nosso. 1000 dias para Deus é como o dia de ontem, diz o salmista. Deus não trabalha com o nosso formato. E Deus permitiu que os discípulos tivessem um vento contrário. E quando Jesus entendeu que era a hora dele intervir, a semelhança do que vimos ontem com Marta, Maria e Lázaro, que queriam que Jesus curasse a febre, só que Jesus tinha no plano dele ressuscitar um morto. Deus tem planos sempre mais elevados do que os nossos. É impressionante. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender, que na pedagogia de Deus para sair da crise e nos instalar em Cristo Jesus, Ele trabalha desta forma. E não adianta eu e você nos rebelarmos, porque no relógio dele, o formato dele é esse. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E outra coisa, Deus só chegou. Vamos lá, imagina você no barco. Eu imagino Pedro naquele barco. Não vamos falar mal de Pedro, não, porque ele é um padroeiro, né? Mas imagina Pedro. Pedro era um cara autoritário, arrancava a orelha. Ele não chamava de orelha, não, com cutícula. Arrancou a orelha do camarada. Pedro era, olha Jesus, não precisa mais meu pé, não. Ó, se eu não te lavar, tu não tem barco, eu então aproveita logo um banho inteiro. Pedro saía do 0 grau para 80 numa facilidade e uma pressa que você não tem noção. Eu vou aonde o senhor for. Eu não te conheço, Jesus, do lado de uma mulher. Pedro era assim. Eu imagino Pedro nesse barco. Para, João, deixa que você molhe. Tira a água. A água já está bebendo. Eu imagino Pedro nervoso, estressado. E você sabe que todo nervoso tem uma capacidade para tirar a paz e botar todo mundo nervoso. Não olha para o marido nem para a esposa agora, não. Pelo amor de Deus. Não entrega. Não entrega. Todo agitado na hora da crise, ele tem uma capacidade de tirar a capacidade de raciocinar. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é parar para pensar na hora da crise. Não é tomar a decisão primeira que vier. E Pedro, imagina aquele barco. Mas quando eles olharam para Jesus e viram Jesus andando sobre as... Que coisa maravilhosa, Jesus. Que lição de vida. Que aula para uma família. Repita comigo. Todas as crises que eu possa passar. Todas as crises que eu possa passar. Que a minha família possa passar. Que a minha família possa passar. Nada mais é do que um tapete que Deus usa para chegar até nós. O que saiu do nosso controle está debaixo dos pés de Deus. Quando a gente tem essa certeza, gente, e aí a gente começa a perceber. Você lembra que uma vez Jesus estava no barco dormindo, não era? A tempestade veio. Aliás, eles gostavam de tempestade, né? Vai gostar de quente assim lá longe. Jesus estava dormindo. Aí eles acordaram, Jesus, vamos calma, silencia, te acabou tudo.
Mas dessa vez não. Jesus estava longe. E quando Jesus veio andando, eles pensaram que era um e começaram a fazer o quê? Dar gritos de... Gente, tem coisa pior do que grito de mulher. Rapaz, um dia desse eu cheguei em casa, estava a mulher em cima do sofá, o filho em cima da cadeira e uma inofensiva baratinha de 10 centímetros no cantinho, olhando para eles assim, esperando a morte. E eles lá, repente. E eu, lá na minha terra, a gente fala assim, vou tanger o gado, né? Eu falei, vou dar uma tangida na barata. Se essa barata se mexer, alguém surina aí. Olha, gente, eu fiz assim, ó. A barata. Ah, rapaz. A mulher subiu.